Viva Mais, o seu programa de saúde. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas grandes especialistas da área de saúde. Falamos de como viver mais, com melhor qualidade de vida e que vocês saberão com esses grandes especialistas o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, tanto na parte de prevenção como na parte curativa. Vocês também poderão participar conosco, sugerindo assuntos, pautas, através do nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco. Inclusive, nós temos uma página no Facebook. Entra lá, seja nosso amigo, sugira pautas, sugira assuntos e também mande perguntas sobre o nosso assunto de hoje, né? Vocês têm participado e a gente gosta muito da sua participação. Os nossos convidados de hoje são a Janaína Viana Schuch, que é fisioterapeuta, especializada em cirurgia, em reabilitação de cirurgia do joelho, e fez essa especialização na França. E o Dr. Gustavo Kempf, médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Estou meio atrapalhada, mas é mais ou menos isso aí, né? Começou gaguejando, mas tá bem. Comecei meio atrapalhada, mas agora engrenei, agora vai. Sejam bem-vindos, e um assunto muito interessante. Nós tínhamos falado semana passada sobre ortopedia da coluna, e a ortopedia do joelho é tão importante quanto, né? Sem um ou sem outro a gente não caminha. Não há dúvida. Sabe que só sente isso, né, Ana, quem já passou pelo problema. Tu te lembra, né, Gustavo, que eu cheguei a comentar contigo? Eu fui operado na época pelo Costinha, eu fazia plantão no Cristo Redentor, e o Costinha, eu cheguei a falar com o Costinha, já estou me aposentando e tal, pega o Gustavo aí e tal. E a gente só sente o quão importante é a área da medicina quando a gente tem que passar por ela. Eu tive um acidente parecido, eu cheguei a comentar pior do que o Ronaldo Fenômeno aquele, só que ele ganhava para o acidente e o meu foi de graça. Eu tive ruptura do tendão patelar. E na época eu me lembro assim que eu fui operado no mesmo dia e eu levei 6 meses para recuperar. Eu sei que hoje em dia a coisa mudou bastante. Né? Não há dúvida. Mas eu dou muita importância para a tua área aí, viu? Não há dúvida. Não tem que não dê, né? Porque o joelho é uma coisa que quando dói incomoda para caramba. Não há dúvida. Hoje em dia a agressividade das atividades esportivas ela está cada vez maior, né? As crianças estão começando a fazer esportes de contato cada vez mais cedo e também profissionalizando muito essas atividades esportivas. Então, o nível de lesões que a gente tem visto em pessoas de baixíssima idade e também terminando essas atividades esportivas cada vez mais tarde, tem se aberto um leque muito grande assim, de lesões esportivas que não se via há 30, 40 anos atrás, né? As técnicas, evidentemente, cirúrgicas, elas têm melhorado. A cada ano que passa, a gente tem aí técnicas novas, congressos novos, aparelhagens novas, tudo coisa em termos de reabilitação. Depois a doutora Janaína vai nos dar algumas orientações, mas sem dúvida nenhuma, dentro da ortopedia, a área de joelho, ela está muito avançada hoje em dia. Ela tem técnicas bastante inovadoras, assim. É pouca gente que faz, né, Gustavo? Eu digo pouca gente assim, porque, na verdade, quando eu me formei há 30 anos atrás, a gente não setorizava tanto. Não há dúvida. Hoje em dia, Miguel, assim, em Porto Alegre, que é um centro grande, é um centro médico extremamente conceituado a nível nacional e até internacional, tu seres um ortopedista geral já não é mais uma especialidade que tu possas te diferenciar, vamos dizer assim. Então, além da ortopedia, que hoje a residência é composta de 4 anos, necessariamente tu fazes alguma coisa a mais. E ficou um gap, assim, o que eu vejo assim, há 20 anos atrás, essa especialização ela até existia, mas de uma forma um pouco escondida. Assim, os médicos se especializavam em algumas áreas por afinidade, não por especialização. E hoje em dia a especialização ela é extremamente importante, né? A gente acaba sabendo menos de outras áreas, por exemplo, da coluna, que o Dr. Roncato teve aqui com vocês na semana passada. Hoje em dia o meu volume de atendimento de coluna é 0. Hoje em dia eu sou um médico procurado por patologias de joelho.
o que para nós é ótimo, porque a gente acaba se fixando numa articulação, né? aprimorando muito mais essa articulação e, consequentemente, tendo resultados cada vez cada vez melhores, né? Cada vez mais avançados em termos de reabilitar para recuperação tanto funcional quanto esportiva bastante rápida. Gustavo, me diz uma coisa, semana passada quando a gente falava de coluna, você falou que para criança, por exemplo, quanto mais cedo praticar muitos esportes, coisas assim, não é muito bom para a coluna, não é muito bom, né, para o desenvolvimento da criança. E a gente nota hoje que está muito cedo, as crianças, muito jovens, eles começam escolinha de futebol. Não há dúvida. E é um dos piores esportes, eu acredito, para o joelho, não é não? Sem dúvida. Existe uma época que tem que se ter bastante cuidado, que é a época do crescimento. O crescimento, assim, nas meninas, ele vai até 13 anos, 14 anos, e nos meninos até um pouquinho mais, 14, 15 anos. E nessa época as lesões são de tratamento bastante diferente do que no esqueleto maduro, né? Então, e é ruim que comece o futebol antes? Eu acredito que não seja uma coisa ruim, mas cada idade tem que ter o seu nível de atividade, né? Eu acho que a atividade profissional, o ritmo profissional de atividade, ela não faz bem para um esqueleto que não está amadurecido ainda. Não faz bem para ninguém, na verdade, né? Para ninguém. A vida do atleta é curta, né? Exatamente. A vida de atleta, hoje em dia, a gente acompanha no futebol, os atletas estão se aposentando com 30 e poucos anos. São raros os casos que vão até 35, 40 anos. Então, isso aí faz com que essa vida esportiva de alto impacto e de alta performance, ela fica cada vez mais diminuída, né? Mais curta. Mas existem esportes, evidentemente, que podem ser praticados, né? Eu tenho um contato bastante grande com a Sojipa, que é o Clube Sojipa, e hoje em dia lá tem profissionais da área de educação física, vocês devem conhecer o Arataque e tal, que é um ícone nacional aí dessa área esportiva. E eu conversando com ele, assim, existem hoje regras de aprendizado dentro da atividade física. Então, por exemplo, crianças de 3, 4, 5 anos, tu põe primeiro a pegar um ritmo, entendeu? Pega o gesto esportivo, depois pega uma performance muscular, acaba amadurecendo a musculatura, aí tu passa por um esporte um pouco mais de técnica e menos de força, depois mais força e menos técnica. Então, existe sempre níveis... sendo gradualmente preparado para não forçar a articulação, não forçar... Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, o futebol não é tu pegar uma criança e botar em quadra e mandar correr. Tem toda uma técnica de aprendizado, tem toda uma técnica... Claro, tem esportes em que a coisa vem do sangue, isso aí não tem dúvida nenhuma. A pessoa conseguir fazer algumas atividades, algumas são modificáveis, fazem parte do aprendizado. As outras coisas, evidentemente, que já está... A criança já nasce aptidão sabendo. nata, né? Aptidão nata, não tem dúvida nenhuma. Tu recebe muito paciente adolescente ou criança para operar joelho? Não? Bastante, Miguel. Eu acho que tem aumentado, essa estatística tem aumentado muito. Em função do esporte? Em função do esporte, não tem dúvida nenhuma. Mas assim, sempre que possível, a gente tenta esperar o amadurecimento esquelético. Porque na medida em que tu fazes qualquer tipo de cirurgia, vamos falar numa reconstrução de ligamento, tu tens que calcular o tamanho do ligamento que vai ser feito na articulação. Se o esqueleto cresce, aquele ligamento, teoricamente, tem que crescer junto. Então, claro, existem cirurgias que são consideradas definitivas e cirurgias que são consideradas paliativas. Por exemplo, um paciente de 10, 12 anos de idade, se ele tem uma instabilidade no joelho muito grande, ele tem que operar, não tem como aguardar, mas já se sabe que a tendência é que no futuro possa vir a ter que fazer uma nova cirurgia, pelo fato anatomia, né? do crescimento. Mas só antes dele falar da anatomia, que é muito interessante, a Ana está falando da anatomia porque assim, adorei esse o povo gosta manequim. de ver Adorei esse manequim. Manequim e demonstrativo sempre é uma coisa interessante. Mas esse paciente que eventualmente vai para a cirurgia, tu deve tratar muito mais criança, no caso, eu acho que muito mais a indicação é de fisioterapia do que cirurgia, como tu falou nesses casos. Esse paciente, no caso que a gente opta pelo tratamento de reabilitação, ele é um paciente que vai para técnicas fisioterápicas, de reforço de alguma musculatura específica, de treinar a propriocepção, que é uma coisa extremamente importante.
O atleta, quando ele está praticando a atividade física, ele não pode estar pensando no joelho, entendeu? Existem movimentos que ele vai fazer em que o joelho vai sentir mais ou menos, em que o joelho vai ter a sensação de falseio ou não. E isso aí, a reabilitação, ela tem técnicas que se chamam técnicas proprioceptivas, que fazem com que esse sentimento, essa sensação de falseio seja bastante diminuída, entendeu? É toda uma reprogramação sensório-motora que tem que ter, principalmente quando está num tratamento conservador, que toda essa percepção de movimento, de posicionamento no espaço fica alterado. Tanto ideia, assim, na lesão quanto num pós-operatório também, né? Porque... Tu tem ideia da percentagem do que aumentou o número de crianças que tu tem tratado hoje em dia com problema do joelho? Crianças, muito mais, porque a colocação das crianças nas atividades praticamente profissionais aumentou muito, né, como o Gustavo estava falando. Então, esse número aumentou ao mesmo tempo, né? Mas em percentuais eu não sei lhe dizer, assim. Eu te diria assim, Miguel, existe uma área da ortopedia, que é uma área específica também, como a cirurgia do joelho, que é a ortopedia pediátrica, né? A cirurgia pediátrica dentro da ortopedia, ela é bastante avançada, assim. Então, às vezes, as crianças, que a gente está falando aí 8, 10, 12 anos, elas não chegam diretamente para nós, especificamente da cirurgia do joelho. Ela procura o ortopedista pediátrico, que evidentemente tem uma visão diferente do cirurgião de joelho e que, no meu ponto de vista, de uma forma correta, vai tentar todas as medidas conservadoras. Até porque, se para nós a cirurgia já é um episódio traumático, ninguém está acostumado a operar, entendeu? Então, se para nós já é uma coisa traumática, para uma criança mais ainda. Então, até o amadurecimento esquelético, a visão geral que tem que ficar é que os tratamentos conservadores são a primeira opção. Em qualquer lesão que a gente fale hoje em dia ortopédica, a necessidade do uso, a necessidade específica daquela lesão anatômica é que faz a indicação cirúrgica ou não. Então, às vezes, o joelho claro, pra gente, às vezes a gente recebe, eu também, como vocês estavam falando aqui do site do programa, nós temos o site da clínica, eu tenho meu site pessoal, a gente recebe aí 10, 15 perguntas por dia. E muitos pacientes enviando, dá uma olhada na minha ressonância e me diz se tem que operar ou não. Isso é um absurdo. Não é Quem só na vai imagem, dizer se né? tem que operar ou não é o exame clínico, é a necessidade, tu entendeu? Tu ainda é feliz, tu ainda recebe a ressonância. Os caras me ligam por telefone para fazer pergunta se dá para operar ou não dá para operar. Exatamente. E eu tenho um primo, Exatamente. a gente já comentou 300 vezes isso aqui, até esse fim de semana a gente viu a mãe dele lá. Ele manda a mãe no proctologista para consultar, para saber se o caso Ele dele... fica na esquina. É que ele tem medo, então a mãe vai lá e Parece pergunta gozação, Não, né? ele se tiver que fazer uma cirurgia, também vai ser representado. Diz que a última vez o procto mandou a mãe dele andar, só vai embora. Como a gente estava conversando previamente, assim, existe um divisor de águas assim dentro da ortopedia, e eu acho que dentro de várias especialidades, que são os 40 anos, entendeu? Abaixo de 40 anos, as lesões geralmente são traumáticas. Dificilmente um paciente jovem chega para ti e diz, olha, eu rompi o meu menisco, eu machuquei meu ligamento, mas eu não me lembro como é que foi. É impossível, a lesão tem que ter uma data, uma hora para ter ocorrido, até porque a incapacidade física dessas lesões é grande. O joelho incha muito, te deixa com uma incapacidade funcional por 7 a 10 dias, inchado, aí tu vai reabilitando e vai recuperando a tua funcionalidade. Acima dos 40 anos é um pouco diferente, o tecido já está degenerado. Então, tu podes fazer uma lesão meniscal, por exemplo, sem ter um episódio que tu lembre, olha, foi tal dia, tal hora que ocorreu essa lesão. Vai acontecendo aos poucos. Exatamente, a degeneração é que pode ocorrer. E aí é que a gente tem que ter cuidado, entendeu? Porque tu tratares um tecido que já está degenerado, tu não podes passar a ilusão para o paciente, não, vamos operar que tu vai ficar 100% novamente. Já existe a degeneração e todo mundo tem que aprender a conviver com isso, a lidar com isso, tu entendeu? Então, esse divisor dos 40 anos, assim, dentro da cirurgia do joelho, da ortopedia, é extremamente importante, assim, da gente ressaltar no pré-operatório, né? Mas só uma pergunta, tá? Hoje em dia se fala muito em anti-envelhecimento. Não se consegue retardar
esse envelhecimento eu te diria também, assim, com o anti-envelhecimento? Eu te diria assim, a cartilagem, eu acho que é um dos tecidos mais utilizados, é um dos tecidos mais estudados hoje em dia, entendeu? E infelizmente para nós a cartilagem é um tecido avascular. Então dificilmente algum produto químico, algum medicamento consiga atingir níveis na cartilagem para evitar o desgaste, por exemplo. Mas eu acho que aí está o futuro. Esses suplementos que vendem? Sem dúvida, glicosamina, condroitina. Tem Isso. vários medicamentos que hoje em dia ficaram de um conhecimento mundial, assim, eu até acredito. Por exemplo, se tu tem uma lesão e tu usa um condroprotetor, um suplemento, a cartilagem que ainda existe na articulação, ela talvez fique mais fortificada, fique mais estável. Agora, o que se perdeu, está perdido. Claro que existem transplantes de cartilagem, existem várias outras alternativas, mas, por exemplo, para alterações degenerativas, aquilo ali não vai ser muito modificado. Mas tem como economizar essa cartilagem? Eu sempre costumo dizer o seguinte, assim, um joelho normal é um joelho que não precisa ser economizado, entendeu? Então, na medida em que tu não tenhas dor, e o Miguel é testemunha disso na academia, né, Miguel? Tu vê pessoas fazendo agachamentos extremos, botando assim, mais peso no ombro do que o peso dele, quer dizer, bem não faz, muito mais, né? Exatamente. Então, aquilo ali bem não pode fazer. Agora, para nós médicos, é muito difícil tu contraindicar que as pessoas façam, porque elas não têm dor. Só que não tem dor com 20 anos. Quando chegar nos 40, nos 60, elas vão sentir a consequência daquilo ali. Então, é uma coisa educativa que eu acho que tem que existir. Fazer com limite. Não tem dúvida. A mecânica, o joelho ele tem que ser considerado uma articulação mecânica. Existem músculos puxando para um lado, ligamentos estabilizando para o outro, cartilagem fazendo o sistema de amortecimento, menisco ajudando nisso aí. Então, tudo isso é uma coisa extremamente conhecida hoje, que se sabe que na medida em que tu flexionares mais o joelho, o vetor de força vai ser maior, consequentemente essa cartilagem pode desgastar mais. Como tudo no corpo, né? Se tu usar demais, exatamente, vai ter um desgaste proporcional. Então, mas vamos fazer assim, vamos dar um tempinho para os comerciais e na volta a gente vê bem direitinho essa anatomia do joelho. A gente já volta, não saia daí que vai ficar cada vez melhor. Olha, você que está nos acessando agora aí na televisão, nós estamos falando hoje sobre o joelho. E como eu já cheguei a comentar, eu sei a importância que tem isso, que eu sou um operado do joelho. Graças a Deus, muito bem. Eu só não vou dizer que eu vou operar o outro, porque o que eu operei ficou melhor do que o outro, porque eu não gosto muito de pós-operatório em mim, né? Cirurgião gosta de pós-operatório dos outros. Mas realmente, o meu joelho operado ficou melhor do que o outro. Janaína, a gente estava falando em que envelhecimento, que o esporte hoje em dia tem machucado mais e tem causado mais dano mais cedo. Fisioterapia, o pessoal acha que é só fazer massagem, de repente um que outro aparelho. Tem como a gente fazer uma fisioterapia preventiva? Quer dizer, a gente falou no primeiro bloco em envelhecimento, né? Que eu acho que hoje em dia a tentativa de qualquer especialidade é retardar o envelhecimento. Existe uma forma na fisioterapia de tu postergar ou melhorar a qualidade do teu joelho para ele envelhecer mais devagar? Com certeza, as pessoas sempre pensam na fisioterapia como um processo curativo, um pós-operatório, um pós-lesão. Mas a gente pode sempre trazer esse paciente para nós e poder orientar o paciente quanto à prevenção dessa instalação do processo degenerativo ou aliviar, minimizar esse processo através de alongamentos bem direcionados, bem personalizados para a pessoa, orientações quanto à sobrecarga tanto de articulações quanto à própria fadiga muscular, orientações quanto até esse treinamento proprioceptivo que o Dr. Gustavo estava falando, que com o passar dos anos de vida, a pessoa começa a perder um pouco dessa propriocepção, do equilíbrio em si, então fica mais suscetível a quedas,
né? Fica um pouco mais limitado a alguns medos de tô muito velho para correr, para jogar um tênis, aí começa a ficar cada vez mais sedentário. Se tiver um programa que trabalhe isso na parte proprioceptiva, a pessoa vai ter mais coragem de enfrentar esse tipo de esporte um pouquinho mais ativo. Eu como muita gente da minha idade, tá? E tem muito médico tem algumas manias em comum, né? A gente acha que é atleta e nem dá para ser porque medicina não permite, né, Gustavo? Não sobra tempo. Acha que é músico, a gente acha que é um monte de coisa. E na melhor das hipóteses a gente faz bem medicina. Mas assim, eu gosto de ir para academia malhar e gosto de jogar meu tênisinho, tá? Existe uma forma, eu deveria, por exemplo, ter uma fisioterapeuta para fazer um acompanhamento? Para diminuir lesão ou para retardar envelhecimento ou para não deixar acontecer a lesão? Eu diria não seria necessário fazer um acompanhamento a cada 2, 3 vezes por semana. Agora, uma orientação, uma avaliação dessa parte toda da propriocepção, da parte funcional, seria o ideal. E depois ter acompanhamentos periódicos, até com acompanhamento do ortopedista também seria o ideal. Já que tu linkaste o tênis aí, Miguel, os torneios profissionais da ATP hoje em dia, eles têm fisioterapeutas de plantão. Que acompanham. O de quadra eles até chamam quando há lesão, mas os fisioterapeutas estão ali pro dia a dia, entendeu? Eu tive a oportunidade há 10 anos atrás de acompanhar bastante a Confederação de Atletismo Brasileira. Nós somos um médico que viaja com a delegação e 5 ou 6 fisioterapeutas que trabalham preventivamente, eles não trabalham na lesão, até porque os atletas que estão viajando lá são a elite do atletismo nacional, tá, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, existe um trabalho preventivo, a própria academia que tu faz, eu vou malhar, isso nada mais é do que um reforço muscular que te faz ter uma probabilidade menor de ter lesão, não tem dúvida nenhuma. O trabalho proprioceptivo que a gente estava falando, tu entendeu? Às vezes tu está fazendo algo que te está beneficiando e tu nem está te dando conta para isso. Então, hoje em dia, existem detalhes dentro de cada um dos esportes que são extremamente importantes, assim, que a gente tem que ter orientações de cada uma das especialidades. Por exemplo, o corredor, a gente atende bastante corredor no consultório. Então, tu tem que analisar desde o tênis que o corredor está usando, o tipo de solo que ele está correndo, a passada. Hoje em dia existem testes de marcha que são extremamente especializados, tu entendeu? Então, isso aí tudo está muito, muito profissionalizado hoje em dia. Coisas que às vezes até passam despercebidas aos nossos olhos. Como médico, a gente às vezes até nem conhece o quanto de especialização existe em cima desse tipo de lesão. Tu falaste no corredor, né? Agora está vindo o verão. E é um esporte que as pessoas praticam muito agora, né? Não tem dúvida. As pessoas saem na rua agora para correr e emagrecer. Se eu não me engano, é o segundo esporte mais praticado. Depois do futebol, é o segundo esporte mais praticado. E judia um pouco do joelho, não? Muito, né? Judia bastante. Eu vou te dizer o seguinte, assim... Existem toda uma técnica de corrida, entendeu? Então, hoje em dia, os tênis estão muito especializados. É evidente que a gente observa na beira da praia pessoas correndo de pé descalço. Isso é um veneno para o calcanhar, é um veneno para o joelho, não tem absolutamente nada de saudável aquilo ali. Então, tu tens que levar em consideração 2 aspectos. Um aspecto aeróbico, ou seja, está te predispondo a tu ter uma saúde cardiovascular melhor, isso aí não tem dúvida nenhuma, mas a músculo-esquelética tem que ser levada em consideração também. Então deve haver, como tudo, um equilíbrio, né? Dependendo da tua idade, dependendo da tua performance. Fazer um programa seriado, um programa que tu consigas progredir em cima dos teus resultados, isso aí é uma coisa... Para isso serve o personal, né? Para isso serve o personal. O personal é uma pessoa extremamente importante hoje em dia nessa progressão. Hoje eu atendi no consultório um rapaz de 28 anos de idade que ele perdeu 20 quilos nos últimos 2 anos. Ele entrou numa equipe de corrida aqui em Porto Alegre e eles, olha, hoje em dia se eu não corro eu adoeço. Então por que todo mundo não faz isso aí, entendeu? É uma coisa extremamente saudável. Certamente na equipe dele tem um fisioterapeuta, tem um educador físico,
deve ter alguma pessoa que oriente em termos de tênis, de corrida, de tempo, de performance, sem dúvida nenhuma. Então isso aí até estimula a pessoa, porque tu te sentes, o personal da academia, por exemplo, talvez com 5, 6, 10 anos de academia, tu já saiba tudo o que tu tem que fazer, mas aquela pessoa é importante porque te está estimulando, te está demonstrando. E corrigindo eventualmente. Não tem né? dúvida. A gente vai fazendo vício de postura. Não tem dúvida, não tem dúvida. Tu podia mostrar a anatomia Claro. do joelho, Gustavo, que eu acho que o pessoal... Uma coisa que eu gostaria de frisar, Miguel, assim, ó, esses últimos anos a medicina evoluiu muito, a ortopedia, a área do joelho evoluiu muito. Então, hoje em dia, o diagnóstico das lesões, ele não é mais o bicho de 7 cabeças para nós. Não é mais só clínico, né? Exatamente. O diagnóstico, ele está, talvez, mais fácil de ser feito do que nos tempos passados, tu entendeu? Então, hoje em dia, tem se levado bastante em consideração o que faz com que as pessoas lesem o joelho. Então, por exemplo, se tu tem um jogo de futebol onde 11 pessoas estão jogando, talvez na mesma performance, e uma delas machuca, e a gente observa bastante casos de lesão bilateral, uma pessoa que machuca os 2 joelhos e a outra pessoa que não machuca nunca o joelho. Então, alguma alteração anatômica, por exemplo, tu pegar um centroavante, um zagueiro, no tênis, tu pegar um destro, tudo isso tem relação. E já existem bastante estudos de prevenção. E aí é que tu linkaste ali com a Janaína, hoje em dia tem estudos assim de prevenção de lesão de ligamento. É por isso que então, eu perguntei, né? Tu pegas não é o ideal, de repente, fazer um acompanhamento? Tu pegas uma pré-temporada, o São Paulo Futebol Clube aqui no Brasil é um dos pioneiros nisso aí. Na pré-temporada, que é o início de toda a temporada deles, eles fazem um trabalho específico de propriocepção, de reforço e tal, e eles têm dito que isso aí tem melhorado muito o índice de lesão. Eles não têm tido tanta lesão quanto tinham no passado. Deixa eu só fazer uma pergunta. O que é a propriocepção? Para quem? Porque assim, ó, o pessoal que está escutando, ele sabe o que é reforço, né? Que ele vai fazer exercício, vai fazer academia, vai fazer musculação. Peso. O que é o trabalho de propriocepção? Propriocepção, desculpa te cortar, mas... a grosso modo, digamos, é o trabalho de equilíbrio, de saber posicionar a tua articulação automaticamente, como é que eu vou explicar? Os gestos esportivos, como o Dr. Gustavo está falando, aquilo tem que se tornar automático, então também é uma maneira de fazer um treinamento proprioceptivo. Aquele movimento tem que ser primeiro ensinado tecnicamente, com a repetição, tu vai sempre estar dando estímulos proprioceptivos para aquela articulação, para que ela saiba automaticamente se posicionar naquele gesto, como do tênis, enfim. Né? Quer dizer, cada esporte ele vai fazer um treinamento específico. Proprioceptivo específico. Isso. Uma das fases da reabilitação extremamente importante no final da reabilitação é o gesto esportivo. Tanto é que várias clínicas de fisioterapia, a nossa clínica lá tem alguns aparelhos que são específicos de alguns tipos de esporte. Então, por exemplo, quando a gente vê um atleta do futebol, que é o esporte mais praticado, reabilitando, tu vê aquele posicionamento de cones no chão, aí tu vê o paciente, o atleta fazendo um zigue-zague de frente, depois de costa. Aquilo ali tudo é um treinamento proprioceptivo, é um treinamento... Faz parte do jogo dele, Faz parte do jogo, e se tu observares, o atleta está olhando para o horizonte, ele não está olhando para o joelho dele, ele tem que começar a desvincular, ele está prestando atenção no joelho do que no esporte, entendeu? É deixar então, de ver só o joelho, de ver ele como um atleta completo. Isso faz parte da reabilitação. Infelizmente, na cirurgia, para nós, infelizmente, e talvez para o atleta, muito provavelmente mais para ele que para nós, a cirurgia do joelho ela é considerada uma cirurgia biológica. Ela não é... já se tentaram várias outras alternativas, vamos falar especificamente de ligamento, de tu fazeres uma reconstrução e o atleta, um mês depois, já está jogando. Isso é uma das únicas coisas que hoje em dia não tem outra alternativa. Uma reconstrução de ligamento, o atleta ele vai ficar de 6 a 8 meses afastado do esporte. E esse período é o período em que a reabilitação ela tem toda a função, desde a função de reabilitação realmente muscular, de propriocepção que nós estamos falando,
até convencer aquele atleta de que ele não pode retornar. Ligamentos são aqueles... Exatamente. A gente, quando observa a articulação do joelho em si, ela pode ser dividida em duas partes. Uma articulação que é entre o fêmur e a patela, que geralmente não sofre com lesões traumáticas, e a outra articulação que é entre o fêmur e a tíbia. E aqui é que estão as estruturas nobres do joelho, que é o ligamento, que é o famoso ligamento cruzado anterior, e os meniscos, que são as duas estruturas que a gente tem uma em cada lado. Amortecedor. Então, amortecedores. Então, só pela queixa do paciente, tu já formula a tua hipótese diagnóstica. O paciente que tem lesão do ligamento, a queixa dele é instabilidade. O paciente sente que o joelho desloca do lugar, e realmente desloca, não é uma queixa à toa, não é uma coisa que ele está inventando. O joelho, ele é uma articulação que só existe a estabilidade de um osso sobre o outro, porque existem os ligamentos. Na medida em que o ligamento não está sendo funcional, o joelho tende a sair do lugar, a deslocar do lugar. E os meniscos não, o menisco o paciente tem queixa de dor, o paciente tem queixa de edema, de derrame, de inchaço, mas dificilmente a instabilidade ocorre. Então, só com esse tipo de queixa, tu já consegues formular a tua hipótese diagnóstica. Não tem muita gente que refere sentir travar Sem o joelho? dúvida. É menisco Sem dúvida. também? Na maioria? É uma hipótese. A maioria delas, sim. O ligamento dificilmente faz com que tu tenhas isso aí. Só que existem lesões associadas, né, Miguel? Eu sempre costumo dizer assim, ó, se chegam 2 pacientes no teu consultório, em pós-operatório, e ficam conversando na sala de espera, os 2 fizeram a mesma cirurgia e um está satisfeito e o outro não está. Talvez um tenha operado uma lesão com 30 dias de evolução, que é o tempo ideal. A cirurgia do joelho, com algumas exceções, por exemplo, o menisco é uma exceção, ela jamais deve ser feita na fase aguda da lesão. O paciente torceu o joelho, ele deixa esfriar a lesão, que é o que a gente chama de esfriar o processo inflamatório, recupera a amplitude de movimento e aí entra a fisioterapia pré-operatória para que ele não perca todo o volume, a força muscular dele, e aí ele é um paciente que vai ser encaminhado, vai estar apto para a cirurgia. Então, esse paciente, ele tem toda uma cronologia de tratamento que deve ser respeitada. Entendeu? Então, o paciente que tem, por exemplo, uma lesão de ligamento